Oi, tudo bem com você? O meu nome é Camila? Ou será que é meu nome é Camila? O meu nome ou meu nome? Esse vídeo é exatamente sobre isso. Artigo antes de pronome possessivo. Que palavras difíceis! Artigo, pronome possessivo. O que são essas coisas? Calma que eu já vou explicar para vocês. Vamos lá? Esse vídeo veio a partir de uma pergunta que eu recebo muito de vocês. Muitos seguidores já me enviaram mensagens com essa pergunta, meus alunos também. Eles querem saber se existe esse artigo antes dos pronomes ou não. Ou seja, qual é o correto? O meu nome é ou meu nome é? Eu vou dar uma resposta muito simples, direta e objetiva para você. A resposta é que tanto faz, ou seja, é opcional. Você pode usar ou não. Quem escolhe é você. Mas vamos entender um pouco mais dessa estrutura. Nós estamos falando sobre os artigos definidos antes de pronomes possessivos. O que são artigos definidos? O, a e os plurais, os, as. Isso é um artigo definido, aquele artigo que a gente usa para as coisas mais específicas. A, o. E os pronomes possessivos são aqueles pronomes que indicam a posse de alguma coisa. Por exemplo, meu, minha, seu, sua, nosso, nossa. Então, como eu falei para vocês que o uso ou não desse artigo, o e a, é opcional, a gente pode falar, por exemplo, que eu gostei muito da sua roupa ou eu gostei muito de sua roupa. As duas formas são corretas. Eu, que sou uma pessoa que mora em São Paulo, nunca falaria que eu gosto de sua roupa. Eu não falo assim. Eu coloco o artigo definido. Mas algumas regiões do Brasil, sim, falam assim. Então, as duas formas estão corretas. Um outro exemplo seria que eu preciso da minha mãe ou eu preciso de minha mãe. As duas formas estão corretas, tá bom? Mas não se confundam, tá? A gente só vai colocar esse artigo na frente de palavras que aceitam o artigo. Por exemplo, na frase eu gosto de você, sempre é de você, não é da você, do você. Não criem confusões e teorias na cabeça de vocês, por favor. Eu gosto de você. A gente sabe que quando nós usamos um artigo definido, nós usamos isso basicamente para aproximar ou especificar alguma coisa. É um detalhe muito sutil, uma diferença assim muito pequenininha. Se eu digo o meu caderno e meu caderno, essa diferença muito pequenininha seria que o meu caderno eu estaria criando uma aproximação maior. Eu tenho um grau de familiaridade maior, porque é o meu caderno. Ele é específico, o meu caderno. Mas a gramática aceita as duas formas. E você também deve estar se perguntando sobre o uso dos artigos definidos antes dos nomes próprios. A Camila ou Camila, sem nada? A Mariana ou Mariana? O João ou João? Também tanto faz, também é opcional. Como eu disse para vocês, eu sou de São Paulo e aqui a gente tem essa tendência de sempre colocar o artigo antes dos nomes. A Camila, o João, a Mariana. Mas em outras regiões do Brasil isso não acontece. Se você é algum brasileiro de outra região do Brasil, por favor me conta aqui nos comentários qual das duas formas vocês usam mais. O meu caderno ou meu caderno, o João ou somente João. Eu adoraria saber de qual cidade você é, qual estado e qual forma você usa mais.
Em São Paulo, sem dúvida alguma, nós usamos o artigo antes desses pronomes. E muito cuidado também, atenção, 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 que nós estamos falando sobre uma preposição e um artigo em frases como, por exemplo, eu gosto da sua roupa. Então você tem que tomar muito cuidado com essas contrações, a conexão de uma preposição com um artigo. De com a, da, de com o, do. E a gente tem outras contrações, como por exemplo, pelo e pela. Então, tomem cuidado na hora de fazer essa conexão da preposição com o artigo, tá bom? Não se esqueça. Para finalizar, então, o artigo definido, ele só vai ser realmente obrigatório se o pronome possessivo estiver sozinho. Como assim? Se ele estiver substituindo um substantivo que já foi citado anteriormente. Vai ficar mais claro com essa frase que eu vou falar para vocês. Sua casa é maior do que a minha. Sua casa é maior do que a minha, ou a sua casa é maior do que a minha, né? Lembrem-se dessa diferença. A sua casa é maior do que a minha. Esse segundo a, ele é obrigatório, porque ele está se referindo à palavra casa. A sua casa é maior do que a minha casa. Então, nesse caso, esse a com certeza é obrigatório. Mas Camila, será que realmente não tem nenhuma diferença entre a sua casa ou sua casa? Na linguagem oral, no dia a dia, falando, a gente sempre usa o artigo. Mas às vezes, dependendo da situação e do contexto, se você está escrevendo um texto, algumas vezes existe uma sensação de que escrever sem o artigo é um pouco mais formal. Mas, na minha opinião, isso é uma coisa que aos poucos nós estamos perdendo na língua portuguesa e tem sido uma questão muito mais regional do que formal ou não formal. E foi isso. Então, o uso desse artigo ele é opcional. Você pode usar ou não, você escolhe. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para os meus materiais de português para estrangeiros. Se inscreva aqui no canal Brasileirices e acompanhe as novidades nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!